Bom dia a todos, bom dia a todas, obrigado pela presença. Retomamos aqui hoje um tema que a Fundação tem acompanhado já há alguns anos. Se a minha memória aqui não me trai, fizemos o primeiro seminário sobre o tema do saneamento em 2017, quando havia ainda uma controvérsia jurídica imensa sobre a questão da titularidade nas áreas metropolitanas. Stella participou também de alguns eventos aqui com a gente e nos ajudou a pensar e acompanhar esse assunto. E naquela ocasião, a figura chave aqui não foi do setor. Curiosamente, foi o ministro Gilmar Mendes, que veio aqui. Como vocês podem imaginar, ele não teve nenhuma dificuldade de assumir protagonismo naquele debate. Fez um debate muito interessante. Gerson Kelman estava presente aqui. Imagino que o Gerson esteja nos assistindo aqui pelo éter. Nós temos uma transmissão deste nosso evento aqui ao vivo pela nossa página no YouTube. Isso aqui também é gravado, então, além dessa sessão de carne e osso, que é a melhor de todas, as pessoas têm a possibilidade de assistir. Mas, pois bem, eu serei breve. Em 2017 nós tivemos essa discussão. Em 2020, logo após a aprovação pelo Congresso do novo marco legal do saneamento, fizemos outra discussão aqui e lembrava, de novo, Gerson Kelman, lembrava a época que a primeira iniciativa na direção de abrir o setor para o capital privado havia sido tomada em 2001 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, e ele, Gerson Kelman, tinha participado da concepção daquele projeto, que acabou esbarrando justamente numa questão jurídica e, portanto, esta possibilidade ficou suspensa, bloqueada por quase 2 décadas, né? por 19 anos. Felizmente, em 2020, me recordava que o Diogo, a medida provisória que foi apresentada pelo presidente Temer em 2018, se tornou um projeto de lei, salvo engano, no Senado, relatado pelo senador Tasso Gereissati. O Executivo e o Legislativo trabalharam bem nessa questão e, portanto, o marco legal mudou. E isso faz 4 anos. Alguma água já correu por debaixo dessa nova ponte, então acho que é um momento oportuno para avaliar, fazer um balanço desse processo, mas, sobretudo, a gente não teria reunido gente tão qualificada aqui se não fosse também para olhar para frente, né? E olhar para frente na perspectiva de mostrar quais são as tendências positivas, mas também mostrar quais são os obstáculos que precisam ser superados, os nós que precisam ser desatados. E para fazer isso, queria agradecer imensamente aqui aos 3 participantes, ao Diogo, à Natália e à Verônica. Me permitam, por favor, o tratamento muito informal, todos eles não apenas com conhecimento teórico sobre o tema, mas com um conhecimento de quem esteve na lida desse tema. Diogo é o único que apenas passou pelo governo federal, não tem origem numa carreira do serviço público, mas esteve no Ministério da Economia, no governo Bolsonaro, e trabalhou diretamente com esse tema. Verônica e Natália são ambas servidoras públicas de carreira. Verônica é gestora e hoje está como diretora-presidente da ANA, e Natália é procuradora federal, fez simultaneamente engenharia e economia e hoje simultaneamente termina o seu doutorado e gera uma pequena secretaria aqui do estado de São Paulo, né? Que eu tomo quase como uma ofensa pessoal, né? Porque realmente eu mal consigo fazer coisas sequencialmente, né? Quando você se depara com uma pessoa que fez economia e engenharia ao mesmo tempo, termina o doutorado e toca a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, é o terceiro termo, né?
realmente é uma coisa admirável, Natália, de fato. Assim, na paralela, rolou uma privatização aqui no Estado. Né? Então, dito isso, eu queria pedir um segundo para agradecer as empresas que apoiam o ciclo de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas logomarcas estão expostas nas nossas telas. Está aqui o Rogério, da EGEA, ligado diretamente ao setor e ao tema. Rogério, não queria singularizar esse agradecimento, mas já que você está aqui presente, eu o faço. Um abraço. Dito isso, queria passar a palavra à Verônica, depois o Diogo fala, Natália fecha, a gente faz uma conversa, uma intervenção de 15 minutos cada qual no início, depois a gente faz uma conversa. Eu sei que as pessoas gostariam de fazer uso direto do microfone, mas eu vou pedir que as pessoas disciplinadamente usem o QR Code para mandar perguntas, que serão selecionadas e eu as apresentarei aqui na máxima medida do possível. Verônica, a palavra é tua, muito obrigado. Bom, muito obrigada, Sérgio, pelo convite para participar desse debate, juntamente aqui com a Natália, querida Natália, o querido Diogo, que já fomos colegas aí de algumas batalhas no governo federal. Mais próximo? Obrigada. E esse tema, de fato, tem sido o tema com o qual eu venho trabalhando desde 2016, e acho que em alguns momentos a gente acabou se cruzando no governo federal, tanto o Diogo, à época no Ministério da Economia, a Natália, na época no Ministério da Infraestrutura, e agora aqui na CEMIL, no estado de São Paulo, porque é um tema que acabou sendo trazido à pauta das prioridades do governo, tanto do governo federal como dos governos estaduais, municipais também, nos últimos anos, que eu entendo que é um dos efeitos muito positivos da alteração da legislação em 2020, e um pouquinho do histórico, Sérgio, até do convite para que viéssemos aqui para esse debate, o que possibilitou um aumento de investimentos e quais são os gargalos, né, para o aumento de investimentos no setor de infraestrutura de saneamento básico. Lá em 2016, governo Temer, diagnóstico dos setores de infraestrutura, em que o saneamento é o último dos setores de infraestrutura em termos de investimento e de ampliação da cobertura dos serviços no país. Então, à época, a gente tinha uma taxa de crescimento anual do investimento da ordem de 1% no país, uma situação de 100 milhões de pessoas sem acesso à água, 35 milhões de pessoas sem acesso ao esgotamento sanitário, e sem perspectivas de uma mudança significativa em relação a esse cenário. Mesmo em momentos onde a gente teve uma disponibilidade de recursos do governo federal de forma maior, por meio dos programas do PAC 1, PAC 2, PAC 3, agora tem o novo PAC, em que se disponibilizaram recursos a fundo perdido do governo federal para os municípios e para os estados para fazer investimento. Esse investimento, essa disponibilização dos recursos não necessariamente se reverteu em ampliação da cobertura dos serviços nos estados e municípios por várias questões, desde dificuldades de licitar, de receber as obras de infraestrutura depois de fazer a operação adequada e que isso se reverbere em atendimento. Então, nesse quadro, à época, o presidente, o ministro da Casa Civil, o ministro Padilha, nos determina que a gente faça um diagnóstico do setor de saneamento para entender quais eram os gargalos que impediam a ampliação dos investimentos do setor de infraestrutura. E, para citar rapidamente alguns, um era basicamente o fechamento do mercado para investimento privado, pela existência de um contrato chamado contrato de programa, um contrato que permitia que, em caso da existência de interesse comum entre os entes, Estado e município, por exemplo, essa prestação de serviço pudesse ser feita sem licitação. Isso basicamente impedia qualquer outro participante que não fosse uma empresa estatal ou estadual de entrar no setor de saneamento básico. O segundo era a regulação totalmente dispersa e falta de segurança jurídica para os investimentos. A partir disso, a gente forma um grupo no governo federal, o grupo se reúne durante alguns meses, faz uma primeira minuta de medida provisória, a MP 844, se não me engano, o presidente envia para o Congresso Nacional, a MP caduca, depois de 120 dias, em seguida, já após as eleições de 2018, em acordo com o governo de transição, é feita uma nova medida provisória, 868, com texto similar, aprimorado,
enviado, se eu não me engano, dia 24 de dezembro para o Congresso Nacional, na abertura lá da nova janela legislativa. Essa MP transita nas casas, a gente manda um PL para suprir um vício de iniciativa de estrutura que era necessário que fosse enviado. Isso se transforma num projeto de lei, o senador Tasso é o relator, depois tem as discussões na Câmara, e aí, na época, governo Bolsonaro já, a gente consegue alguns patrocinadores para essa disputa no governo federal, alguns ministros, Ministério da Economia, que liderou esse processo na época, para que a gente conseguisse avançar com isso, com uma pauta relevante no Congresso Nacional. Em 2020, finalmente, a gente consegue aprovar a lei, lembrando que era ano de pandemia, em que o Congresso Nacional tinha optado por votar apenas temas relacionados à pandemia. E a gente consegue caracterizar a ausência do serviço de saneamento como uma dificuldade adicional para combate a uma pandemia que exige que as pessoas se higienizem, lavem as mãos, e que para isso precisa ter acesso à água, entre outras coisas. Então, conseguimos aprovar a lei em 2020. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em 2020 ainda, na época, o Ministério do Desenvolvimento Regional, que agregava cidades e integração. Então, toda a pauta de saneamento estava no Ministério. A gente trabalha na regulamentação da lei por meio de 3 decretos, que estabelecem, entre outras coisas, a avaliação da capacidade econômico-financeira das empresas de prestarem os serviços. Regulamentamos a lei, e aí, em 2022, recebi o convite para ir para a ANA, que, vamos dizer assim, vai para a terceira etapa, que é exatamente as normas de referência para a harmonização da regulação do setor. Mas esse histórico é bem interessante a gente mostrar, porque, dados essas tramitações legislativas, em paralelo a gente fez um movimento, que na época foi uma iniciativa do próprio ministro Padilha, que foi chamar o BNDES, em 2017, para que o BNDES fizesse uma proposta para os estados de fazer estudos e modelagens econômicas da possibilidade de concessão do serviço de saneamento básico nos estados. Na época, se eu não me engano, de 14 estados, unidades da federação, assinam um contrato com o BNDES para fazer essas modelagens. Alguns deles vão meio que desistir no meio do caminho, mas alguns prosperam, e hoje a gente tem visto concessões de prestação de serviço de saneamento básico, em grande parte modeladas pelo BNDES, que foram fruto dessa iniciativa lá em 2017, a presidente era a presidente Maria Silvia, que entendeu como um setor essencial o investimento em saneamento básico, e a gente tem, então, os primeiros leilões. Então, a gente tem Alagoas, em dezembro de 2020, depois a gente tem Rio de Janeiro, em 2021, e por aí, né, assim, Amapá, e agora, mais recentemente, Sergipe, e em paralelo vão acontecendo algumas PPPs no Mato Grosso, no Espírito Santo, em vários outros estados da federação, privatização da Corsan, agora, né, de estatização da Sabesp, agora leilão de Sergipe, tem uns 15 dias também. Então, sim, vão proliferando um conjunto de iniciativas. Também temos iniciativas a nível municipal, de concessão para prestação de serviço a nível municipal, e isso tem se reverberado no aumento da participação privada no setor, que em 2019 era algo em torno de 5% a 6%, para algo em torno de 22% em 4 anos. Então, é um volume significativo, e que, finalmente, eu acho que a gente conseguiu vencer uma amarra que existia na legislação, que era a barreira à entrada do setor privado, exatamente pela existência dos contratos de programa, e uma amarra que agora a gente nota a importância dela, que era exatamente que a legislação previa que, no caso de privatização de uma empresa estadual de saneamento, todos os contratos caíam, eles deixavam de existir. E a lei de 2020 traz uma alteração permitindo que, no caso de desestatização, os contratos de programa fossem transformados em contratos de concessão, que é, por exemplo, o movimento que foi feito aqui pela secretária Natália em São Paulo, que permite que você garanta o principal ativo da empresa, que são os seus contratos. Sem isso, não existe empresa, é basicamente um passivo, né, no seu balanço. Então, essas duas amarras foram retiradas. Com isso, a gente tem uma participação privada aumentando gradativamente e de forma significativa, o que permite, de fato, que a gente vislumbre a possibilidade de atingir as metas de universalização que estão colocadas na lei em 2033, em alguns lugares. E aí, muitas pessoas me perguntam todos os dias: Verônica, você acha que a gente vai conseguir atingir as metas em 2033? Eu sempre respondo o seguinte: se a gente não tivesse estabelecido uma meta clara e objetiva na lei, com comando muito direto, 99% de água e 90% de esgoto para todo mundo em 2033, a gente nunca estaria no patamar que a gente está hoje.
a gente vai ter 100% desses serviços, ou 90% e 99% no país em 2033, é possível que em muitas áreas não, é possível que em áreas rurais, em áreas irregulares, a gente tenha uma dificuldade maior, mas a gente tem um propósito, a gente tem uma meta e ela tem que estar refletida nos contratos. Isso é muito importante, porque sem isso a gente não teria norte nenhum. Sem isso ia ficar discricionária, a discricionariedade de cada um, de cada bloco, de cada estado, de cada propósito de regionalização para definir se vai atingir, se não vai atingir. E para isso a ANA tem trabalhado agora mais recentemente com as normas de referência para o setor, que tem exatamente o objetivo, e aí depois eu vou detalhar um pouquinho mais, Sérgio, de trazer uma padronização e uma harmonização da regulação para o setor. E uma das normas que a gente publicou nesse ano é a norma de universalização, que parece simples, né? Todo mundo diz, vamos universalizar. Mas o que é você garantir 99% de água e 90% de esgoto? O que significa? Parece muito claro, muito objetivo na lei. Mas isso quer dizer o quê? Só área urbana, áreas irregulares, área rural, como é que eu chego em comunidades isoladas? Isso tudo está nessa norma, que diz exatamente que a universalização é para todos, que você precisa estabelecer isso nos seus contratos. Não vou conseguir atingir até 2033? A lei permite até 2040, caso você comprove a incapacidade do contrato de suprir essa demanda até 2033, do ponto de vista do equilíbrio contratual. Então, a gente vem, por meio da regulamentação da ANA, definindo esses parâmetros para a prestação de serviço, exatamente para que os novos contratos e os contratos de prestação de serviço que estão em vigor possam se adaptar para incorporar tanto indicadores como metas de forma objetiva, regras relacionadas à tarifa, então, norma de estrutura tarifária, norma de reajuste tarifário, a gente está estabelecendo porque hoje a gente tem 103 agências reguladoras de saneamento no país. São muitas. A gente tem agências grandes como a Arcesp, aqui em São Paulo, e tem pequenininhas que regulam um município só. Então, imaginem a disparidade de qualidade, de capacidade técnica para desenvolver a regulação do setor. Então, o nosso trabalho vem sendo no sentido de harmonizar e capacitar as agências para que façam o seu trabalho. E aí, para isso, a gente tem uma série de iniciativas na agência. Nesse ano, em julho, tivemos o primeiro encontro das entidades reguladoras infranacionais, que são todas essas 103 agências. Ontem, a gente teve a primeira reunião da Assembleia Geral de uma associação que foi criada só das agências reguladoras de saneamento, exatamente para criar estudos técnicos e capacidade para as reguladoras. Então, a gente vem ampliando essa capacidade de melhorar a qualidade da regulação, desde as normas de referência até a aplicação real ali na fiscalização e no dia a dia dos contratos a nível municipal. Acho que, para Verônica, começar, que precisão extraordinária aqui. Você ficou com crédito, você fez... Excelente, Verônica. E já nos deixa aqui um gancho para a conversa posterior, que é essa proliferação de agências regionais. Bom, eu queria passar a palavra ao Diogo. Talvez eu não tenha ressaltado o suficiente a importância do Diogo estar aqui conosco e a formação que ele tem. O Diogo é mestre em administração pública por Harvard, é doutor em engenharia pela USP, tem uma trajetória, sobretudo, nas grandes auditorias e consultorias, não vou nominá-las aqui, e teve uma passagem importante pelo governo. E ainda mais importante de tudo isso, ele diz que com a liberdade que o setor privado lhe confere, ele dirá aqui todas as inconveniências políticas que lhe passem pela cabeça, o que certamente tornará a exposição dele do maior interesse para todos. Então, Diogo, é com essa premissa e essa expectativa que eu passo a palavra para você. Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com minhas amigas aqui, Natália, Verônica, companheiras incríveis ali da luta do governo. Mesmo quando eu estava no governo, nunca tive grandes problemas em falar também as coisas. Acho que esse era um dos meus principais problemas. Por isso que você ficou pouco tempo, né? Por isso que eu fiquei pouco tempo. Então, mas, enfim, eu acho que a gente está falando de um assunto que é absolutamente formidável, controvérsia jurídica sobre a titularidade, anotei aqui que a Verônica mencionou, foi um
uma coisa muito interessante lá no início. Eu lembro de todas as conversas no MDR ainda, logo no início, onde os municípios apareciam, né, todas as associações, e parecia que o pessoal estava brigando para saber de quem que era o carro abandonado, né, e lutando pelo direito de deixar o carro abandonado por mais tempo. Nunca entendi aquilo, né, então, e a gente estava tentando, de alguma maneira, sair com uma solução para aquele problema, né, e a realidade que a gente tinha era a titularidade, ela é municipal, mas o serviço era prestado por empresas estaduais, na sua grande maioria, que, por sua vez, dependiam do repasse federal de recursos. Então, se você tinha algum desalinhamento político no meio do caminho, essa engrenagem não funcionava. Então, por isso que a gente tinha uma dificuldade grande de conseguir avançar. E aí, no meio do caminho, o que foi pensado? Bom, então a gente precisava ter imediatamente um teste de sanidade, né? Então a gente tinha aquelas empresas que não tinham capacidade econômico-financeira de prestar aquele serviço público e elas precisavam ser testadas de alguma maneira. Eu acho muito engraçado, inclusive hoje, quando o pessoal fala, não, a gente precisa de um reequilíbrio econômico-financeiro porque eu não sabia que eu ia ter que investir. Então, assim, chega a ser um absurdo, mas como assim? Você tem um contrato, né, e esse contrato ele prevê um link com o Plano Municipal de Saneamento Básico, que por sua vez prevê a universalização. Como assim você não sabia que tinha que investir? Como assim você não sabia que tinha que universalizar o serviço? Então, quando a gente fala que é preciso um reequilíbrio, né, porque agora eu entendi que eu vou ser obrigado a fazer aquilo que eu já deveria ter feito há muito tempo, para mim sempre parece assim, muito absurdo. E a ideia, né, assim, o desenho realmente do marco, Sérgio, ele foi numa linha que a gente chamava de 3 ondas de investimento, né? A primeira onda, a Verônica colocou bem, era proibido você privatizar naquela época. Então, a primeira coisa que foi feito era você retirar essa vedação e essa derrubada dos contratos no day after da privatização, para você tornar possível essa privatização. Então, a primeira onda seria do movimento voluntário, né? O que aconteceu em Alagoas, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que aconteceu no Rio de Janeiro, foi um movimento voluntário. A segunda onda seria baseado nesse teste de capacidade econômico-financeira que você faria. Então, tá bom. Então, quem não optou, né, por privatizar, por conceder o seu serviço, vejamos se você tem capacidade econômico-financeira de universalizar esse serviço. Então, era um teste de sanidade. Então, nessa linha, os decretos vieram sem tentar reinventar a roda, né? Então, com premissas econômico-financeiras muito simples, muito fáceis de serem compreendidas e que não diferiam em nada de um primeiro teste que qualquer banco faria para emprestar R$1 para aquelas empresas. Então, você tem um patrimônio líquido negativo, você tem lucro, você tem coisas básicas, né? E a partir daquele momento, se você não comprovasse que tinha capacidade econômico-financeira de universalizar o seu serviço, você perdia o contrato e deixava alguém entrar no seu lugar. Então, essa seria a segunda grande onda. E para aquelas empresas que conseguiram passar por esse primeiro filtro, depois de 5 anos, e isso a gente copiou, né, do novo contrato de concessão de distribuição de energia de 2015, que a ANEEL colocou em 2015 para distribuidoras, uma janela móvel de 5 anos, onde você avaliaria se realmente aquelas empresas cumpriram ou não cumpriram as metas, né, olhando nesses últimos 5 anos. Se elas não cumpriram no intervalo de 3, elas perdem o contrato. Foi o que aconteceu em Goiás, por exemplo, com a distribuição de energia elétrica, onde a ANEEL obrigou a concessionária a mudar de controle, porque a concessionária anterior simplesmente não atingiu, né, as metas. E está acontecendo isso de novo, né, no Amazonas. Então, é algo muito, muito simples, né, de você testar, e a gente espera que isso pelo menos seja cumprido ali na frente. Então, e aí, quando a gente pergunta, puxa, mas a gente vai atingir a meta de 2033? Eu diria o seguinte, deveria. E se a gente não atingir a meta, está muito claro de quem é a culpa. Está muito claro. Todo desenho foi feito para que a meta seja atingida. Agora, cada ano que passa, fica um pouco mais difícil. Cada ano que passa, fica um pouco mais difícil. E aí eu peço, não sei se aqui ou acompanhando a gente tem representantes dos ministérios públicos. O Ministério Público precisa fazer a sua parte. Chegar para o gestor público, o prefeito, para o governador e perguntar o seguinte, meu camarada, você tem todas as ferramentas possíveis para resolver o problema. Por que raios você não está resolvendo esse problema? Então, o Ministério Público precisa fazer a parte dele, questionando os gestores públicos, né, por que eles não estão conseguindo avançar. Você tem todas as ferramentas, por que não? Então, nessa linha, eu coloco aqui alguns do's e don'ts, né, para passar a palavra aqui para a Natália
e não me alongar muito. Primeira coisa, os don'ts, né? Para a gente cumprir essa meta, então, de 2033, eu diria o seguinte: primeira coisa, mesmo para os municípios ou para os estados que têm avançado nessa agenda, tente não salvar a estatal, tente não abandonar a estatal para trás numa concessão só de saneamento, né? Isso vai dar um problema enorme no futuro. Vai dar um problema enorme. Imagina que a gente tem um problema hoje de déficit dessas estatais. Elas são deficitárias. Se eu faço a concessão, pego a outorga, gasto essa outorga com qualquer outra coisa, como é que eu vou pagar a conta dessa estatal no futuro? Se eu estivesse resolvendo tudo de uma vez só, passando a régua, eu resolvi o problema. Agora, se eu faço a concessão, pego esse dinheiro, gasto esse problema, eu abandono essa bomba para o próximo, ou daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, porque eu vou ter um passivo trabalhista enorme ali naquela empresa, eu não vou ter como equacionar lá na frente. Vou precisar de um esforço fiscal lá na frente. Né? E, além disso, eu posso ter um problema de falta de investimento no suprimento de água, então, com o avanço da rede, universalização, redução de intermitência, tudo isso, a gente tende a ter um aumento de consumo. É claro, ele vai ser parcialmente compensado por redução de perda, mas eu tendo a ter um aumento de consumo. E a partir do momento que a estatal, que fica responsável por produzir água, não faz os investimentos que ela precisa, vai faltar água lá na torneira, e como o contato comercial do consumidor, do cidadão, é com a empresa privada, ele vai atribuir a culpa à empresa privada, e não à falta de produção de água do agente público. Por isso que em Sergipe já teve uma cláusula interessante, que foi: caso a empresa pública não faça os investimentos que são necessários para a produção de água, o concessionário privado pode fazer um step-in na obra e concluir a obra, no lugar da empresa estatal, o que vai deixar ela numa situação ainda pior depois, porque vai ter um problema de receita, né? Então, assim, é uma equação que a conta vai chegar. Então, tente não fazer isso. Apesar da boa intenção, tente não fazer esse modelo. 2, não faça PPP. PPP é outra bomba que vai explodir. Não tem a menor dúvida, né? Primeiro que, na minha visão, né, e aí eu faço isso com a licença poética de não ser advogado, como a minha amiga Natália, mas para mim é legal. Você não tem previsão para uma PPP administrativa. De PPP administrativa, para quem lê a lei de PPPs, nunca foi pensado para esse tipo de operação. Uma PPP patrocinada, talvez, inclusive o Marco do Saneamento coloca muito claro, né, uma preferência na alocação de recurso público não oneroso para as PPP, para aquelas concessões que não cumprem, que não conseguem fechar a conta. Então, não fecha a conta, em vez de jogar para 2040, pede uma preferência, tem previsão legal, pede uma preferência na alocação de recurso não oneroso. E com isso eu fecho a conta, uma PPP patrocinada, mas deixa o concessionário com risco comercial. Não transforme isso numa PPP administrativa, ela não foi pensada para isso. Né? E a partir do momento que você continua com risco comercial, com a operação comercial com a empresa estatal, que tende a ter pressão por controle de preço e etc., eu controlo aquele preço cobrado do consumidor ali, e o meu contrato embaixo de PPP, indexado à inflação, ele vai subindo. Em algum momento, eu vou ter um custo impagável, porque eu vou ter uma receita controlada pelo mundo político e eu vou ter um contrato com o privado que é indexado embaixo. Vai faltar dinheiro para pagar isso lá na frente. Né? E, por último, não prorroguem os contratos sem licitação. A discussão toda do Marco do Saneamento foi para isso. A gente vê essas teses jurídicas malucas, né, tentando prorrogar contrato sem licitação e etc. Não faça isso. A gente brigou muito, né, Verônica, para que isso não acontecesse. Assim, é só olhar o que aconteceu, o veto, o famoso veto. Foi para que isso não acontecesse. É ilegal. E o Supremo acho que está caminhando nessa linha de realmente mostrar que é ilegal. Então, não adianta. Você compromete a empresa, né? Mesmo talvez com uma boa intenção de tentar ajudar a empresa nesse momento, você, no final das contas, vai garantir que não exista cobrança de outorga lá na frente, então você tira o incentivo econômico dos prefeitos, enfim, você cria uma bomba relógio grande. Né? E aí os DUS, né? O que a gente precisa fazer realmente? As agências reguladoras, por favor, as 103 que a Verônica comentou, ou as 50 que ficam, enfim, né? As agências observem essa janela de 5 anos. Quem não cumpriu a universalização, cobre, cancele o contrato, caduque o contrato. Não é um bicho de 7 cabeças, a ANEEL faz isso. A ANEEL faz isso. Já fez várias vezes, façam. Não tenham medo. Né? Porque o camarada que não cumpriu as metas não teve pena nenhuma do cidadão que não teve o seu direito garantido de universalização. Caduca o contrato, passa para o próximo. Tá? Então, sejam firmes nessa janela de 5 anos. Tá?
Para os governos, privatizem. Acho que a Natália aqui vai contar a história de São Paulo. São Paulo está fazendo tudo como eu acredito, como eu defendo, né? Fez a privatização inteira da companhia, e agora está indo para uma segunda etapa, para aqueles municípios que não eram atendidos pela Sabesp, fazer uma concessão para todos eles, para ajudar todos esses municípios a avançarem. Então, é um modelo, para mim, ideal. Né, fantástico. Parabéns, Natália. Parabéns para o governador Tarcísio aqui, que comentei com o Sérgio, a primeira vez que eu vi foi aqui, ele sentado nessa mesa e eu numa cadeirinha aqui. Né, fico muito feliz de estar aqui na Fundação, alguns anos depois. E, por último, sindicatos, todos os advogados que têm atrapalhado muito, criando teses malucas, não atrapalhem. Né, não atrapalhem. Seus filhos estão vendo. Assim, é feio. É feio isso. Ajude o Brasil. Obrigado. Muito bom, Diogo. Eu esperava coisas ainda mais cabeludas. Mas muito obrigado, foi ótimo. Obrigado mesmo, Diogo. Natália, cabe a você agora fechar essa primeira rodada. Que responsabilidade, né? Bom dia. Bom, primeiro, agradecer o convite. Para a gente é muito bom estar aqui numa fundação que tem uma história, uma expertise, um reconhecimento tão grande para falar de um tema que é essencial para a vida, para a saúde, e tão bem acompanhada, aqui do Sérgio, Verônica, do Diogo também, pessoas que eu tenho uma admiração, respeito muito grande, aprendo muito, né, Verônica? Perturbo também pra caramba para a gente conseguir sempre avançar nessa pauta, que é muito importante a gente falar aqui, e eu vou colocar algumas palavras iniciais, até nessa lógica da gente trazer reflexões e pensar tanto nos avanços que a gente já conseguiu, e foram vários, e também nos desafios que a gente tem, porque o saneamento, e aí eu acho que não tem como a gente deixar de falar de premissas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da parte filosófica, da gente ter premissas bem estabelecidas, bem robustas, para a gente alcançar os objetivos que a gente persegue. E quando a gente olha a premissa do saneamento, que é algo que já foi muito discutido, os três aqui falaram sobre isso, que é a questão da titularidade. E não tem como a gente partir sem ter essa consideração, que é diferente se a gente for observar outras infraestruturas de rede, vou colocar assim. E que, às vezes, na prática, traz algumas dificuldades, que eu acho que vale a gente comentar. Então, a discussão que teve durante muito tempo, no STF, em outros locos, em relação à titularidade local, titularidade comum, ela traz muito à tona uma questão que, no saneamento, não tem como a gente esquecer, que é a necessidade, primeiro, da gente entender a integração com recursos hídricos, isso eu acho uma coisa muito importante, e depois a gente entender que, muitas vezes, se você ficar isolado, um município, muitas vezes você, pela lógica natural, geográfica, de condições biofísicas, vou chamar assim, você não vai conseguir atingir o objetivo por uma questão de realidade. Por que eu estou falando isso? E até uma coisa que a gente discute. Lá no artigo 4º da 11.445, a gente exclui, de certa forma, o recurso hídrico do saneamento. E isso tem toda uma explicação também. O saneamento visto aí como um dos usuários do recurso hídrico, tem outros ali também. Só que, na prática, é importante a gente entender essa integração, porque o que a gente observa hoje? E aí eu vou trazer um pouco aqui de exemplos práticos também para a gente conseguir entender essa importância de um dos pilares que o novo marco trouxe, que é da regionalização. Hoje o Estado de São Paulo tem 645 municípios. Quando a gente chegou na nossa gestão, a gente pensou o que eu consigo fazer para ter, e aí tanto a universalização quanto uma adequada prestação dos serviços. Acho que o novo marco também foi muito feliz quando ele colocou lado a lado a questão da universalização e da efetiva prestação dos serviços. Ele acrescentou isso e não foi por acaso. Então, a gente tem que observar que eu preciso fazer investimento e eu preciso cuidar na operação também. E
Por que eu estou falando isso? Porque eu preciso olhar a redução de perda d'água, que é um dos grandes problemas, sobretudo quando eu falo de estiagem. Então, a gente tinha um cenário aqui no estado de São Paulo que 375 municípios estavam sob o arcabouço da Sabesp, vou colocar assim, e outros com variadas prestações. Para aqueles que estavam na Sabesp, a gente, dado o panorama, dado o novo, que eu acho que a gente nem pode mais chamar de novo marco, né? Acho que a gente já pode consolidar como o marco de saneamento, tinha uma possibilidade, uma oportunidade muito grande de fazer uma grande transformação que eu acredito muito que pode ser referência para o Brasil pelo seguinte: a partir do momento que você aperta o gatilho do artigo 14, que foi o que a Verônica estava falando aqui, da gente ter a possibilidade de transformar esses contratos em um contrato mais robusto, em um contrato com uma melhor gestão, em um contrato que, aqui no caso de São Paulo, garanta uma sustentabilidade no longo prazo, e essa sustentabilidade que eu falo aqui é além de ambiental, social, econômico-financeira mesmo. A partir do momento que, se a gente não fizesse isso aqui no estado de São Paulo, olhando o novo marco e olhando tudo que eu concordo, Diogo, a gente tem regras, a gente tem que seguir. Então, eu não posso também, vou prorrogar. Não, está vedada a prorrogação dos contratos de programa, eu não posso celebrar contrato de programa. E existe uma lógica por detrás disso, existe a lógica do mens legis aí que a gente fala, né, de entender que o novo marco veio, ou o marco de saneamento, para fazer mais investimento, porque o cenário anterior não estava levando a isso. E o assente nessa história é que a competitividade em relação às licitações é o caminho. Então, por isso, tem uma lógica ali por trás da questão dos contratos de programa, etc. A partir do momento que eu tenho esse pressuposto, o que ia acontecer aqui? A Sabesp perderia, por exemplo, ou poderia perder, teria um potencial, haja vista sua alavancagem frente a outros players privados, 50% praticamente, 189 contratos até 2038. E alguns já superavitários, que são os que carregam poucos, Osasco 2029, São Paulo 2040, sem o qual a Sabesp também acabaria. Ou ficaria deficitária, teria uma série de problemas que hoje a gente tem essa oportunidade de aproveitar, ou teve essa oportunidade de aproveitar, e transformar 371, que 3 municípios não aderiram, municípios pequenos deficitários, que aí a gente tem que discutir consequências também depois, de uma forma voluntária, de uma forma entendendo todas essas benesses de você se regionalizar, em um contrato com prazo de até 2060. Isso, para mim, traz um ganho enorme para a empresa, traz um ganho enorme para o Estado, para os municípios e para quem importa, que é para o usuário. Por quê? Porque eu consigo ter uma infraestrutura compartilhada muito forte que me dá um subsídio tanto de investimento quanto tarifário, que é um problema que a gente tem por causa da premissa que eu comentei, por isso que eu comecei por ela. Porque o que a gente vê nos outros municípios? A seca que a gente está passando agora, e graças a Deus choveu um pouquinho para poder amenizar isso que a gente está passando, e a gente já passou pela parte crítica, mas ela chegou antes. E a gente tem todo um panorama que a gente precisa se preparar, precisa ser cada vez mais resiliente. A gente tem olhando os outros municípios do estado de São Paulo, onde que a gente teve mais o problema de estiagem? Nos municípios em que a Sabesp não está. Por quê? Porque eu não tenho a redundância do sistema, a resiliência que eu tenho na infraestrutura compartilhada daqueles 371 municípios, daquele contrato mais uno, com uma regulação melhor, com uma gestão melhor, que é o que a gente pretendeu para o longo prazo. E aí, o que a gente observa? Que a gente o governo do Estado de São Paulo está, sim, fazendo ações de curto prazo, a gente faz poços, a gente já furou 139 poços, 125 municípios, está fazendo muito desassoreamento para melhorar a captação, por exemplo, Rio Batalha, Arthur Nogueira, mas é isso que vai dar sustentabilidade?
Não, porque o saneamento tem que ser visto também numa lógica que os cursos d'água não ficam só numa cidade, eles perpassam cidades. E a regionalização, por conta disso, é muito importante. E a discussão sobre governança é essencial para a gente avançar na universalização. Então, se a gente não estruturar bem essas premissas, a gente não vai chegar na universalização. Teve um estudo da ANA de 2021, Verônica, que a gente usou até para poder instaurar a Universaliza, que a gente criou um programa em julho do ano passado para olhar também para esses outros municípios. Então, enquanto a gente estava fazendo aqui a desestatização da Sabesp, a gente criou o Universaliza para olhar para esses outros municípios, para a gente conseguir fazer, e de forma voluntária, que eu realmente acho que é como funciona. Dá mais trabalho? Dá. Mas é o que, dada a autonomia e a lógica de premissa constitucional, é o que a gente tem que fazer. De agregar, fazer daí concessões, aí sejam comuns, sejam patrocinadas também, a depender da modelagem nesse caso, né? Não da estatal, mas do poder concedente, ou do Estado, ou do consórcio, ou da URAI também, para a gente conseguir fazer a regionalização de fato nesses outros municípios também. Eu comentei do estudo da ANA, em relação a esses municípios, e é de 2021, então a gente está atualizando agora, a gente precisa de 25 bilhões de investimentos para poder universalizar em 33 anos, ou seja, muito além de 2033, no caso desses municípios, se ficar da forma como está. Então, é por isso que a gente tem aqui um trabalho muito forte em relação a essa escala que a gente precisa dar, esse escopo que a gente precisa dar, para a gente também neles alcançar o que a gente está colocando na desestatização da Sabesp. E o que é importante a gente ressaltar também? A externalidade positiva que gera o saneamento é uma coisa que está fora dos números, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, só a Sabesp, falar de 68, 69 bilhões de investimento até 2029, 260 bilhões de investimento até 2060, a gente fez uma conta de externalidades, por exemplo, em relação à despoluição de rios, que melhora muito a nossa disponibilidade hídrica na região metropolitana de São Paulo, que é a escassez hídrica maior que a gente tem aqui, 143 metros cúbicos habitante ano, 10 vezes menos do que o preconizado pela ONU. A gente está falando em retirar até 2029 534 toneladas de DBO por dia. Isso dá, olhando 2029, 54% a menos do que a gente tem hoje. E aí, quando a gente fala em mudanças climáticas, em mitigação, na prática, concretamente falando, meio ambiente, isso é 51% a menos de emissão que eu vou ter. Então, é isso que a gente precisa focar muito, que a gente tem focado muito em sustentabilidade, quando a gente fala de forma concreta, números, tanto financeiro, quanto econômico, social, ambiental, gerar, até 2029, 250 mil empregos diretos e indiretos, que representa 100 bilhões em renda, que representa 162 bilhões a menos de saúde que eu gastaria se eu não fizesse esses investimentos em saneamento, porque saneamento é saúde. Então, todas as vezes que eu invisto essa quantidade para universalizar, para melhorar a perda d'água, enfim, para melhorar o serviço, a gente está falando em melhorar a questão de doenças por veiculação hídrica, internações por veiculação hídrica. Não tem como a gente fazer essa visão do saneamento de forma dissociada, por isso que eu estou trazendo um pouquinho desses números aqui. E aí é isso, trabalhar em contratos mais bem estabelecidos, riscos mais bem mapeados, que é o que a gente tentou fazer no contrato da Sabesp, inclusive vendo a questão de escassez, tem toda uma previsão lá, a gente colocou com base também no Índice de Segurança Hídrica da ANA. E eu já falei muito, né, Sérgio? Eu pego os minutos aqui de todo mundo. Eles te deram crédito, eles negociam aí. Mas é só para trazer um pouquinho do panorama. Tinha anotado outros pontos aqui interessantes do Diogo e da Verônica. Eu acho que depois vale a gente comentar. Mas, de novo, só agradecer a oportunidade, tá? Pra gente Você tem mais 2 minutos. Eu tenho mais 2, né? Que bom. Eu tinha anotado aqui até essa questão que até de universalização, a Verônica falou, que entra muito nessa lógica da gente entender os municípios, entender essa forma regionalizada, olhando também todo o território, que foi uma coisa que a gente está fazendo no Universaliza, fez muito na Sabesp. E aí é um desafio também da gente
entender as tecnologias e as possibilidades. O que não tinha que a gente agregou na área atendível chamada, né? Áreas rurais, e aí isso até a gente mudou depois da audiência que a gente fez, né? A gente fez um processo com 8 audiências públicas, consulta pública, muita conversa, muito diálogo, mais de 1.000 reuniões com municípios, né? A gente está falando em 371 municípios que a gente agregou num contrato só. A gente tinha colocado, de acordo com o novo marco, áreas rurais e áreas informais consolidadas. E aí o que veio muito, inclusive em virtude do REURB, a gente alterou um pouquinho, foi áreas rurais, informais consolidadas ou passíveis de regularização, e o que for também, que não for consolidado, tem que ter toda uma integração com o município para não consolidar a área de risco. Então, quando a gente vai entrando também para ver a particularidade, favela, palafita, a gente tem que entender a realidade de cada município, e daí a importância dele participar, para a gente conseguir algo efetivo. E aí, entender todo o território, calcular o índice de tratamento que a gente precisa para chegar à universalização, os 90%, olhando não só o coletado, mas olhando tudo. Porque isso, para mim, é importante também para os mananciais, é importante para o curso d'água, que a gente não quer colocar o esgoto nele. Então, isso é muito importante a gente discutir, inclusive, como que nas áreas rurais eu consigo chegar. A gente fez um tópico no plano regional da URAI 1, que é a unidade regionalizada, uma das formas que o novo marco trouxe de regionalização, que a gente adotou, que o Estado de São Paulo adotou em 2021, que no caso da Sabesp faz todo sentido, porque é o próprio conceito de agrupamento de municípios, não necessariamente limítrofes ali, olhando também municípios que são menos favorecidos nos termos da lei, que a lei traz. Que a gente fez um tópico só para segurança hídrica, só para saneamento rural, porque é diferente, bem diferente, quando a gente olha uma área urbana, quando a gente olha o informal consolidado. E a gente precisa ver essa especificidade para a gente conseguir também, no caso aqui de São Paulo, atingir a universalização em 2029. E a gente quer antecipar, a gente colocou como foco antecipar por conta das externalidades positivas que gera o saneamento. E aí eu acho que eu já acabei com meus 2 minutos, né? Não, mas você terá vários minutos para a gente voltar aos temas que você levantou no curso dessa nossa conversa aqui. Eu tenho várias perguntas aqui da plateia, eu vou trazê-las à nossa conversa aqui. Eu queria lançar alguns focos de atenção para vocês comentarem aqui. São perguntas, mas também são temas. No caso, Verônica, eu acho que vale a pena você elaborar mais a respeito da tua preocupação com esse padrão de proliferação de agências regionais, né? Que efeitos isto pode ter do ponto de vista da consecução ou não das metas previstas de universalização dos serviços de saneamento? Diogo, fiquei intrigado em relação a, digamos, o que você chamou de teses, enfim, implausíveis, jurídicas, enfim, riscos de retrocesso que possam, digamos, criar obstáculos, dificuldades pela via judicial. Então, queria que você avaliasse esse tipo de risco, né? Comentando também o que você vê também como os don'ts que você falou, os riscos, digamos, de uma espécie de opção preferencial por PPPs administradas, o tamanho do risco de retrocesso da tua perspectiva. E Natália, eu queria entender, digamos, quantos municípios ficaram de fora? O número é 300, me chamou a atenção porque não é pouco, né? Não é pouco. Quer dizer, que é isso do ponto de vista do, digamos, do faturamento da empresa e do ponto de vista da população atendida? E que risco isso coloca, digamos, é uma infraestrutura em rede. Obviamente que a não adesão eventual desses municípios reduz o potencial positivo do investimento privado nos municípios que aderiram ao contrato único. Então, qual é o teu grau de preocupação com relação à não adesão, né?
E como é que vocês têm trabalhado? Você disse voluntária, tem que ser voluntário. Queria que você especificasse um pouco mais como é que vocês têm trabalhado para trazer esse conjunto grande de municípios para o contrato único com a Sabesp. E, obviamente, que perguntas sobre a privatização da Sabesp estão aqui na lista de perguntas que a plateia nos fez, né? E são perguntas provocadoras, né? No sentido de que qual é a tua avaliação sobre o fato de que o leilão acabou sendo um leilão de um competidor só e obviamente, o leilão, digamos, o leilão de controle, o leilão do chamado bloco de referência, né? Se é que essa é a terminologia, e ganhou uma empresa que tem uma experiência grande no setor elétrico, mas nenhuma experiência relevante no setor de saneamento. Se isso é um problema ou não. Diz a pessoa aqui que, por alguma razão, não quis se identificar. Pode se identificar, que não vai dar rolo nenhum aqui. Se identifica... exatamente. Acho que a Natália já escutou. Tendo em vista que, digamos, das estaduais, a performance da Sabesp não era ruim longe disso. Acho que são as exceções que confirmam a regra, são, salvo engano, Paraná, São Paulo e Minas Gerais, tinham empresas estaduais que funcionavam, né? O resto, de fato, é um desastre de proporções bíblicas, né? Mas, então, são essas as perguntas. Vamos seguir a ordem aqui, Verônica, se você puder dar o pontapé inicial, depois a gente vai na sequência. Tá ótimo. Então, sobre a nossa preocupação em relação à proliferação de agências reguladoras de saneamento no país. Se eu não me engano, quando a gente começou a fazer as normas de referência na ANA, eu entrei em 2022, mas enfim, 2020, 2021, se eu não me engano, a gente tinha identificado 58 agências. Hoje, o que a gente tem na ANA de um mapeamento que a gente faz de cadastro das entidades, a gente chama de entidades reguladoras infranacionais, porque temos agências, temos autarquias, temos departamentos, tem várias figuras jurídicas que fazem a regulação do saneamento pelo país. Hoje temos 103 cadastradas, vamos dizer assim, na nossa plataforma, das quais 48 apresentaram os documentos constitutivos, comprobatórios, que lhe delegam essa atribuição de regular o saneamento em algum determinado local do país. Então, o que a gente vê é essa proliferação. Tem alguns movimentos que eu tenho identificado. Alguns são, por exemplo, dentro de um estado da federação, o governo pretende fazer determinado movimento, seja uma regionalização, seja alguma coisa, e um município fala, não gostei, não quero, vou fazer a concessão sozinho e vou criar minha agência reguladora. Abre a portinha do lado do gabinete do prefeito, põe a plaquinha, aqui é uma agência reguladora, coloca 3 pessoas e fala assim, essa é minha agência reguladora, ela vai regular os meus serviços e eu faço a concessão do saneamento do meu município, ou presto diretamente, enfim. Então, assim, uma parte dessas agências são, vamos dizer assim, nesse movimento. Outra tem sido um crescente movimento de algumas agências que a gente chama de intermunicipais, ou seja, regulam mais de um município. Algumas na lógica de bacia hidrográfica, então, aderentes ali à lógica de compartilhamento de infraestrutura comum, em que essas agências têm ganhado alguma relevância por uma atuação mais eficiente e têm crescido ali na sua atuação, e em alguns casos, municípios insatisfeitos com a qualidade da prestação dos serviços das agências estaduais, têm essas agências intermunicipais e optam por escolher uma agência intermunicipal. E as agências estaduais que, em grande medida, são mais bem estruturadas, têm toda a estrutura mais consolidada, enfim, quadro próprio, mandatos com autonomia, enfim, todos um conjunto de requisitos de governança que, inclusive, nós na agência estabelecemos uma norma de referência de governança regulatória, ou seja, quais são os requisitos que refletem muito o que está disposto na lei das agências federais sobre autonomia decisória, autonomia financeira, administrativa, um colegiado, não coincidência de mandatos, enfim, uma série de regras de governança que permitam que aquela agência funcione melhor. E aí aproveito para fazer um elogio aqui à secretária Natália, a recente criada SP Águas, e alterações ali na Artesp e na Arcesp que trazem exatamente essa, vamos dizer assim, mais concretude ao conceito das agências reguladoras com autonomia de fato, porque o
que a gente vê nas agências, não só infranacionais, mas nas federais também, é uma redução da autonomia das próprias agências pelos cortes orçamentários, pela não decisão a respeito dos membros da diretoria, enfim, tem uma série de problemas que a gente tem enfrentado tanto nas agências federais, isso também se reflete nas infranacionais. Mas esse movimento de proliferação das agências, na minha visão aqui, fazendo um pouco de exercício meio que futurístico aqui, eu entendo que vai ter um movimento de crescimento e depois espero que um movimento de enxugar essa quantidade pela simples incapacidade. Então, assim, quando as pessoas percebem o que é regular um contrato, o que são todas as dimensões da prestação de um serviço, falando somente de água e esgoto, tirando resíduos e drenagem, que aí de drenagem no país, a gente tem 4 agências reguladoras que regulam drenagem, das 103. De resíduos, se eu não me engano, são 21 que regulam resíduos. Então, assim, a grande maioria regulam água e esgoto, e o resíduo de drenagem é inexistente ou nem é considerado. Então, a gente ainda tem o desafio de agregar esses outros componentes na regulação do setor de saneamento básico. Mas eu vejo um movimento, assim, de que vão crescer, depois, por uma certa ineficiência, vamos dizer assim, essa quantidade vai reduzir e a gente vai ter agências um pouquinho mais robustas. O que a gente tem feito na ANA para que esse movimento seja efetivo? Só explicando um pouquinho aqui o nosso papel. A lei entende que há uma dispersão regulatória, atribui à Agência Nacional de Águas parâmetros para regulação, a União como diretrizes gerais para regulação do setor de saneamento básico, considerando que a competência é do titular. O titular define quem é a agência que regula aquele serviço, seja uma municipal, intermunicipal ou estadual. A ANA, então, recebe esse papel de dar diretrizes, parâmetros de regulação. Então, as nossas normas de referência são o que o nome diz, normas de referência. Elas não são vinculantes, elas não são obrigatórias, elas são uma boa prática. E como é que a gente faz com que isso seja internalizado nas agências infranacionais? Primeiro, uma capacidade de interlocução e de diálogo, que eu gostaria de ter a capacidade da Natália, de conseguir convencer 371 prefeitos a aderirem ao bloco, voluntariamente, porque, de fato, é um exercício de convencimento. Olha, esse parâmetro segue todos os parâmetros internacionais, e para isso a gente fez parcerias na ANA com a agência reguladora do Reino Unido, a Ofwat, com a agência reguladora de Portugal, a ERSAR. Olhamos as diretivas europeias sobre saneamento para garantir a universalização do saneamento na Europa. Então, o que a gente faz, as normas de referência, eu faço quando vou explicar em outros países, a gente faz as diretivas da União Europeia para o saneamento básico. A única diferença é que a gente não tem o fundo europeu bilionário para bancar os investimentos em infraestrutura e nem a obrigatoriedade de exigir que aquilo seja cumprido. Mas é o que a gente faz, são grandes diretrizes que a gente espera que sejam seguidas. E aí, para isso, o que a gente tem feito é encontros com as entidades reguladoras infranacionais, cursos de capacitação. Então, cada norma que a gente publica, e anteontem a gente aprovou a 9ª norma de referência sobre indicadores de água e esgoto, a gente faz a norma, a gente faz um manual de aplicação da norma e um curso de capacitação sobre como aplicar essa norma. Para quê? Para que cada agência receba essa norma e fale como é que eu adapto essa norma à minha realidade, como é que eu vejo os meus regulados aqui, como é que eu vejo os municípios que eu atendo, como é que eu vejo os contratos que eu analiso, fiscalizo, e como é que eu incorporo essa norma na minha realidade, faço ela valer. Então, a gente tem todo esse movimento, a gente tem feito capacitações por estados. Então, aproveito para agradecer a Beatriz aqui, minha super guru aqui do saneamento, que ela tem liderado quase que heroicamente esse movimento da gente capacitar estados da federação. Então, a gente começou com o estado do Amazonas, chamando todos os titulares, todos os órgãos estaduais, agência reguladora, para dizer o que é o marco de saneamento, qual é o papel do titular, qual é o papel da agência, qual é o papel do prestador. Vamos dizer assim, quase que uma aula assim, sobre o que é o papel de cada um, para tentar levar esse conhecimento para nível local. Depois a gente fez Rondônia, depois a gente fez Rio de Janeiro, depois a gente fez Goiás, acho que Tocantins a gente fez também. Então, são esses estados que a gente identificou como que pediram apoio, que a gente entendia que precisava. A gente fez essa capacitação com esses estados, chamando todo mundo, chamando tribunais de contas, Ministério Público, enfim, todo mundo. E a gente fez 3 parcerias que eu reputo de suma importância, que foi considerando que a gente tem alguns conceitos na regulação que falam assim, regulação com dentes, né, ou seja, que consegue, vamos dizer assim, punir, e os que não conseguem punir. A gente é o
o soft law, né? Então, a gente não tem dentes, mas a gente chamou os que têm dentes. Então, a gente fez uma parceria com os tribunais de contas, com todos os tribunais de contas dos estados, exatamente para explicar para os tribunais de contas dos estados e para o Tribunal de Contas da União, que no limite vai avaliar a alocação de recursos federais, com base no que está na legislação, nos decretos, para chamar os tribunais de contas para que cada estado, por meio dos seus órgãos de controle externo, entendam qual é o papel do estado, qual é o papel do município, qual é o papel das empresas estaduais, em muitos casos, na prestação de serviços de saneamento. E para isso a gente tem feito inúmeros seminários com todos os membros dos tribunais de contas. Na semana que vem a gente tem um seminário com todos os tribunais de contas do país, no estado do Espírito Santo, exatamente para, mais uma vez, faz mais uma rodada, qual é o papel do Tribunal de Contas, como é que os tribunais de contas analisam, por exemplo, um processo de desestatização ou de concessão de prestação de serviços, como é que eles podem observar isso. Outra parceria que a gente fez foi com o Conselho Nacional do Ministério Público, exatamente para trazer o Ministério Público, Diogo, para a jogada, ou seja, a gente não consegue fiscalizar e exigir do prefeito, mas o Ministério Público sim. Então, o Ministério Público tem um papel fundamental, tanto a nível federal, estadual e municipal, de exigir a adequada prestação de serviços, seja pelo prestador que seja ele uma autarquia municipal, seja uma empresa estadual, seja uma empresa privada. E esse papel é super importante. Então, a gente tem feito essa parceria com o Ministério Público, que vem avançando aos poucos para dar conhecimento aos membros do Ministério Público acerca do seu papel e do que eles devem exigir do prestador, do titular, da agência reguladora. E, por último, a gente fez uma parceria com o CNJ, exatamente em face da judicialização de algumas questões relacionadas ao saneamento, também para tentar levar para o judiciário essa visão tanto de questionamentos que hoje estão no Supremo, que alguns já foram superados no Supremo, mas, enfim, sempre tem uma nova ADI, e, enfim, no Supremo tramitando, sobre a questão da titularidade, sobre a questão do que pode, o que não pode. Então, a última que a gente observou no Supremo é a questão de Goiás, sobre a questão de regionalização. Então, se pode regionalizar ou não, aí tinha algumas questões sobre regionalização, titularidade do município e a compartilhada, e, por último, uma questão de quem pode prestar o serviço. E aí, a PGR fez um parecer bem interessante, então a gente, aos pouquinhos, vai ultrapassando, vamos dizer assim, os obstáculos também no Supremo. Mas até que isso seja internalizado nas varas de justiça e a nível de disputas, vamos dizer assim, contratuais, a nível estadual e municipal, a gente ainda tem um longo caminho. Então, o que a gente tem feito, Sérgio, é muito, assim, buscar, com todas as ferramentas que a gente vislumbra possíveis, disseminar informação sobre o papel de cada um e o que cada um tem que fazer. Nós, na ANA, a nossa equipe é muito pequena, nós temos 25 servidores trabalhando com saneamento básico. 25. Então, assim, é uma das 11 superintendências. Então, ANA é a Agência Nacional de Águas, o saneamento é o Plus de 2020, mas as outras 10 superintendências cuidam de gestão de recursos hídricos. Então, disponibilidade hídrica, qualidade dos mananciais, águas subterrâneas, águas transfronteiriças. Então, o nosso business original é gestão de recursos hídricos. O saneamento é o último ciclo da cadeia da água. Então, é um time muito pequeno, que são 25 que valem por 50, mas, assim, é um time pequeno. A gente espera reforçar o time agora com a autorização do concurso que a gente teve. A gente deve estar reforçando o time ainda esse ano, graças a Deus. Mas é um trabalho heróico. Então, assim, são 25 pessoas em que a gente tenta mobilizar tribunais de contas, Ministério Público, Justiça e todo mundo, porque é um movimento, assim, que se todo mundo não estiver empenhado e na mesma página, é algo hercúleo, assim, que é levar o saneamento para todo mundo até 2033 não é trivial. Então, assim, conversando todos os dias com os secretários estaduais de meio ambiente, de infraestrutura, de recursos hídricos, para que a lógica do saneamento seja incorporada nos recursos hídricos e vice-versa. Hoje, na Agência Nacional de Águas, eu vejo que são duas galeras diferentes, vamos dizer assim, que pensam coisas diferentes. Tem um time de infraestrutura e tem um time de recursos hídricos. Eu falo, gente, vocês têm que conversar. A água vem do mesmo manancial. Depois que o esgoto é coletado e tratado, ele volta para o mesmo manancial. Se vocês não conversarem, não vai funcionar. E a escassez hídrica está aí. Não só no estado de São Paulo, que a Natália falou muito bem sobre a situação hídrica aqui do estado, mas no país todo. A ANA declarou situação de escassez hídrica na região norte,
Semana que vem vai ser no Rio Tapajós também, em função da dificuldade de navegação, e provavelmente no Rio Xingu também, a pior seca da história do Brasil, na região norte, na região do Pantanal, que está constatada. A gente tem as séries históricas desde 1932, então, assim, a indisponibilidade hídrica é uma realidade que a gente espera que, né, venha um período chuvoso, que a gente já sabe que vai atrasar esse ano, mas que talvez recuperemos um pouquinho do nível dos reservatórios no próximo período úmido, mas assim, a gente vai ter que lidar de forma muito inteligente com a criação de infraestruturas mais resilientes para serem capazes de lidar com o aumento da demanda projetada até 2040, da ordem de mais de 35%, e redução da disponibilidade hídrica por aumento da temperatura global, que faz com que a água evapore dos reservatórios e a gente tenha menos água disponível. Isso tudo alinhado com um programa de redução de perdas, que hoje são de 40%. Então, assim, espera que tudo aconteça de forma concomitante, mas os tempos não são iguais, e a gente tem que unir os esforços sobre o olhar da disponibilidade hídrica, o olhar da infraestrutura de saneamento e tecnologias para redução de perdas e para uso mais eficiente, mais racional da água, não só para abastecimento humano, mas para uso industrial, para agricultura e para todos os outros usos. Então, são os pequenos desafios que a gente tem aí pela frente. São minúsculos. São minúsculos. Eu vou pedir licença para o Diogo e para a Natália, eu vou te reter 2 minutinhos, porque tem uma pergunta do Calab que diz respeito, acho que diretamente a você. Que é, digamos, vou colocar, digamos, da maneira como aparece na literatura, né? Você tem 2 riscos da agência dela ser cooptada pelos regulados e dela ser subordinada pelo ministério correspondente, né? E como é que você vê este conflito no governo federal? É uma questão no teu radar? Não é uma questão no teu radar? Você quer pular essa pergunta? A gente também pula. Então, a parte que eu não posso falar, o culpa é do Diogo vai Calab. falar. O Calab é uma pessoa que tem muita imaginação, então ele faz perguntas assim. Não, Calab, já fez a pergunta. Deixa Se eu agora não responder, a a gente fala nos bastidores. Mas, assim, de fato, as agências federais, somos 11 agências federais. Eu acho que a cada mudança de governo sempre se questiona o papel das agências, a existência das agências, a relevância das agências, por que existem, para que servem, de onde vêm, né? Enfim, aquelas discussões filosóficas infinitas que parece que a cada 4 anos vão acabar, mas elas sempre ressurgem. E a gente fica, né, buscando apoios externos de associações, de tomadores de decisão, de formadores de opinião, para dizer, olha, a agência é importante, olha, de fato, o mercado melhorou, olha, de fato, a prestação de serviços tem mais qualidade quando a agência atua. Então, enfim, são discussões que a gente espera que em algum momento no Brasil sejam superadas e não sejam mais questionados o papel das agências sobre, ou seja, devem existir ou não, e sim como aprimorar o trabalho das agências, dar condições, ferramentas para que as agências façam cada dia melhor o seu trabalho. A gente tem uma situação que foi muito impactante no ano passado, que foi que é a descontinuidade, né? A lei foi aprovada em 2020, então atribui à ANA normas de referência para a regulação do setor, exatamente pelo diagnóstico de que a regulação é dispersa, desconexa, enfim, um caos, para não dizer outra coisa. E aí, em 2023, se questiona, nossa, mas a ANA deve fazer isso mesmo? Será que ela tem esse papel, essa atribuição de fazer as normas de referência para o saneamento? E a gente ficou, período da medida provisória, se não me engano, a 1054, que foram 6 meses ali, dizendo, não diretamente, porque a gente não podia falar, assim, buscando apoiadores, olha, não, a Ana tem feito trabalho direitinho, deixa ela continuar fazendo trabalho. Então, assim, a gente ficou 6 meses, basicamente, apanhando e buscando apoios infinitos para tentar, olha, pelo menos dar a chance da agência mostrar o serviço. Se fizer errado, tira a competência, mas a gente entende e tem tido um bom feedback até o momento do nosso trabalho na ANA. Então, assim, o que eu espero é que a gente consiga ter condições de trabalhar. Então, isso, para vocês terem uma ideia, parece engraçado, mas assim, eu tenho que justificar e convencer a minha equipe todos os dias, as 25 pessoas, a continuarem fazendo seu trabalho com entusiasmo, com alegria e com todo o gás e a garra que eles têm, porque tem um dia, parece uma medida provisória, outro dia, um boato de um decreto, outro dia, vai tirar a competência da ANA, outro dia, você está vinculado ao Ministério A, no segundo dia, você está vinculado ao Ministério B.
o ministro A não fala com você, o B de vez em quando te recebe. Então, assim, além disso, um corte esse ano de 35% do nosso orçamento. Então, eu consigo pagar as contas até novembro, talvez eu não consiga pagar em dezembro. Então, assim, uma situação em que, no cenário normal, a gente poderia estar trabalhando com tranquilidade, com gente, uma promessa de um concurso que aconteceu em 2018, que só foi se efetivar agora em 2024, a gente deve receber 40 pessoas, das 115 que a gente solicitou para recompor força de trabalho que já se aposentou ou que saiu da agência, a gente deve receber 40 pessoas, das quais, se forem 5 para o saneamento, é muito, porque eu tenho outras 10 superintendências com demandas. Então, assim, é uma situação que, de fato, a gente precisa entender que se o Brasil, o Estado brasileiro, optou pelo modelo de regulação dos serviços que são delegados, com o objetivo de aprimorar a qualidade da prestação de serviço, você precisa dar condições para as agências trabalharem. E não é a situação só da ANA, é de todas as agências federais. Então, teve um movimento de greve dos servidores das agências, chamado Movimento Valoriza a Regulação dos Servidores, enfim, porque a situação que a gente tem é de, se não me engano, de mais de 30% das vagas nas agências vazias, ou seja, estão vagas. Então, ou seja, 30% dos servidores que deveriam estar trabalhando com regulação não estão. Então, isso impacta toda a atividade econômica. Eu acho que para quem acompanha os setores regulados, tem um processo de amadurecimento, tem um processo de correção de rumos, tem um processo de melhorias na regulação, certamente, são necessários. E para isso a lei determina todo o diálogo social, a tomada de subsídios, contribuições, consultas, audiências públicas, o Tribunal de Contas está aí, o Ministério Público está aí, a Justiça está aí para eventualmente questionar, não, a agência ultrapassou seu limite, então fez menos do que deveria. Os órgãos estão aí. Então, utilizar os mecanismos existentes para aprimorar. Mas, assim, só deixar a gente trabalhar que a gente faz o trabalho direitinho. Legal, Verônica. Diogo. Vamos lá, acho que antes de responder a sua pergunta diretamente, eu vou pegar 2 pontinhos aqui que foi para a Verônica. O primeiro seria com relação ao poder que a ANA tem, né? O que foi pensado no marco, até muito discutido lá na época com o Tasso, com o professor Kelman, com o assessor do Tasso, que era o Silvio, participou muito das discussões, era o conceito de spending power, né? Ou seja, a ANA, ou as regras federais, tudo bem, a titularidade é do município. Agora, você, amigo, você depende do meu dinheiro, né? Então, no final das contas, my money, my rules, né? Eu não vou te obrigar, eu não tenho enforcement sobre você, mas também eu não vou te repassar dinheiro. Então, inclusive, até o TCU deveria estar preocupado com relação ao cumprimento das regras que são publicadas pela ANA, porque, caso contrário, o município não deveria ter acesso a recurso federal, seja oneroso, seja não oneroso, porque mesmo empréstimo, se a gente admite que você tem bancos públicos que fazem qualquer tipo de empréstimo, porque esse empréstimo tem algum tipo de subsídio, porque senão ele poderia ter sido oferecido pelo setor privado. Então, se tem acesso ao recurso federal, tem que seguir as regras. Deveria ser tão simples quanto isso, tá? Spending power. Sobre as agências reguladoras, a gente tem um problema, não com a ANA, mas de maneira geral, em termos de indicação, né? A partir do momento que sabatina vira moeda de troca, você tem um problema ali de quem que é indicado. Então, eu não gosto de cadeiras cativas, mas eu acho que a gente vai ter que discutir cadeiras cativas, né? Se a agência reguladora ela existe para equacionar os interesses entre poder concedente, né, o concessionário e o consumidor, talvez a gente tenha que pensar como é a CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, onde cada parte, então, indica algumas pessoas, né, porque do jeito que está, claramente, a gente tem um problema de indicação. Tá? E aí, sobre as perguntas objetivas aqui, de risco. Eu acho que a gente tem 2 grandes teses que ficam gravitando aí, uma, essa tese de que o Estado, no final das contas, ele é o titular, então, agora, né, e aí, por ser o titular, pelo artigo 175, ele poderia ser prestador direto e assinar algo equivalente com o contrato de programa. Então, essa é uma tese super perigosa, né, e que, no final das contas, retroage ali ao que era antes do marco, né, com a possibilidade do Estado assinar contrato sem licitação. Então, para mim, isso é uma maluquice. E a prorrogação dos contratos, né, por reequilíbrio. Então, mais ou menos, assumindo que os contratos eles não estavam equilibrados, né, e aí, de novo, desde 8987, a lei dos consórcios, né, o marco do saneamento de 2007, tudo isso levava sempre
ao prestador de serviço assumir que a tarifa era suficiente para o cumprimento do objeto do contrato. Ter um objeto no contrato é fundamental, é uma regra básica de qualquer contrato, né, sob pena de nulidade, né, e esse objeto ele deveria ter um link com o Plano Municipal de Saneamento Básico, que, por sua vez, deveria prever a universalização. Então, tudo isso deveria estar amarrado, né. Eu propor um reequilíbrio, porque agora eu vou ter que investir, é um negócio que não faz sentido, né, e aí eu acabo prorrogando esses contratos, enfim. Então, essas são teses bastante preocupantes. E aí, voltando para o que a Natália comentou agora há pouco do espírito do legislador, o espírito do legislador não era esse, o espírito era realmente a gente ter um teste de eficiência, né, para que a gente garantisse a entrega do serviço público. Tá? Desculpa, só para esclarecer, quer dizer, dá uma dimensão do fenômeno para a gente, quer dizer, você falou nesta tese, mas ela, digamos, ela está procurando, ela procura ingressar com pressão no meio político, no meio pelo judiciário. Qual é o tamanho do bicho? Não, o tamanho do bicho é que o Estado, Sérgio, ele assina, ele com ele mesmo, ao Zé com Zé, um contrato que pode ser prorrogado por 30 anos, tá? E carrega os municípios juntos. Então, sem licitação. Então, no final das contas, você cria um problema enorme que vai ser judicializado, como está sendo Goiás, por exemplo, um processo do PSDB, né? E que é exatamente esse que motivou ali o parecer da PGR que a Verônica comentou agora há pouco, né, questionando essa prorrogação de contratos. Então, que não vai resolver o problema. Né? Quando a gente vai para esses mecanismos, esses subterfúgios aí, né, principalmente da PPP, eu acho que é interessante, porque, veja, vamos pegar o último que a gente teve de Sergipe. Tá? Estado pequeno, 4,5 bi de outorga. Imagina que ele tivesse tomado a decisão de fazer uma PPP. Né? O que ele estaria fazendo? Ele estaria, imagina que, e agora, né, a tese é que você pode ir até 100% do Estado, tá? Que não tem mais um limite de 25%. Então imagina que eu não vou ter nenhum tipo de redução de tarifa e eu também não vou ter outorga, eu faço uma PPP aqui embaixo. Tá? E essa licitação da PPP é por quem oferece essa obra pelo menor valor. Então, na verdade, o que você faz, como não tem redução de tarifa, é aumentar a margem da empresa estatal que fica. Eu estou pegando esses 4,5 bi que, nesse momento agora para Sergipe, estão indo para todos os 2.200.000 habitantes do Estado e estou concentrando naqueles funcionários da empresa estatal. Né? Como se fosse um principado, um monarcado, alguma coisa ali que eles tivessem um direito superior ao restante da população. Né? Eu estou encapsulando aqueles 4,5 bilhões para serem desperdiçados ali, de alguma forma, porque é o mesmo serviço que está sendo prestado. Então, é uma ineficiência muito, muito clara ali. Né? E, de novo, a PPP administrativa, ela é assinada com o titular do serviço. Aqui a gente está criando um monstro. Né? Imagina se no setor elétrico a Eletrobras, lá em 2018, não tivesse privatizado a distribuidora, tivesse feito uma PPP para trazer alguém para fazer a distribuição de energia elétrica. Né? Assim, não parece maluquice, mas é isso que eles estão fazendo no saneamento básico, não faz sentido. Né? E esse modelo de PPP administrativo foi criado para um hospital, para uma creche pública, alguma coisa que não tem cobrança de tarifa. Né? Para serviço público, você tem que entrar num caminho de concessão. Então, essa concessão, essa PPP, no máximo patrocinada, que nada mais é que uma concessão muito parecida com uma concessão comum, só que com algum tipo de subsídio do poder público. Né? Então, nesse caso, a gente teria espaço para avançar, mas numa PPP administrativa, agora, certamente não. Eu vou ser chato com você. Dá exemplos, quer dizer, para a gente ter uma dimensão, digamos, qual é o tamanho com que frequência isto tem acontecido? Estamos falando de casos muito isolados ou não? Tem acontecido bastante, porque o que aconteceu, tá, Sérgio? No marco do saneamento, você tem ali uma regra que fala que é vedado a duplicação de custos administrativos. Tá? E quando você tem uma PPP, nesse meu exemplo, imagina que Sergipe tivesse feito 100% do Estado como PPP. Então, eu vou ter uma administração do agente privado que vai estar fazendo aquela obra e vou ter toda a infraestrutura, toda a rede, toda a empresa estatal ainda funcionando. É óbvio, é evidente que eu tenho uma duplicação de custo. Então, por isso que a regulamentação ainda, né, ela deixou claro que você tinha um problema evidente. Você poderia ter alguma margem, porque já tinham algumas PPPs em estruturação naquele momento, e você limitou a 25%. A própria lei, né, coloca ali em 25%. E, para mim, ela é muito clara, né, quando tem esse limite. E aí veio essa outra interpretação de que, mas olha só, as PPPs elas não estão consideradas aqui. É PPP patrocinada, não é PPP administrativa.
né? Não existe a possibilidade de usar uma PPP administrativa para isso, porque é outro, quem está assinando é um outro agente, né? Ela foi pensada para um outro modelo. PPP administrativa, ela veda obra, ela veda, né, ser usada apenas para obra. Então, está sendo usado apenas para obra, né, num negócio que distorce. E a ideia é, num modelo onde você realmente não tem ali a coragem de avançar, né, num modelo como foi feito aqui em São Paulo, você acaba usando esses subótimos que talvez tenham a aparência de resolver o problema no curto prazo, mas que vai cobrar conta lá no longo prazo. Agora, você está dizendo que a lei federal dá amparo para contestação judicial dessas opções que... Para mim, eu não tenho dúvida, mas, de novo, eu falo com a licença poética de um Claro, engenheiro, claro, né? Onde, para mim, eu olho a lógica do negócio, e aí você tem as interpretações jurídicas que tentam dar, né, uma volta no que foi, inicialmente, ali o objetivo do legislador. Muito bom. Natália. Essa discussão é muito boa, né? Até para a gente entender a racionalidade dos mecanismos, que eu acho que é importante. Vou responder objetivamente aqui, depois, se quiser, eu também faço algumas ponderações que eu acho que vale. A primeira pergunta que você me fez, Sérgio, foi em relação aos municípios que não aderiram, né? Foram pouquíssimos, né? 3. E 3 municípios que não afetam. Quanto? 3. 3? 3. Ah, tá bom. Isso. Então, vamos lá. Vou explicar, né? Então, a URAI 1, que é a Unidade Regional de Água e Esgoto 1, que são os municípios prestados pela Sabesp, tem 375 municípios. Tá? Tem uma outra concessão que a Sabesp participou e ganhou, que é a Olímpia, que não está na URAI 1. Tá? Então, eu vou considerar desses 375, Igarapava já tinha feito o seu leilão, porque o contrato tinha acabado em 2022, então não vou contar Igarapava também, tá? Ela tá dentro da URAI 1, mas ela já tinha feito a sua licitação, a Sabesp, inclusive, participou, ficou em segundo. Tirando, então, 374, tá? Vou fazer essa contabilização aqui. Desses 374, Nova Guataporanga, Quintana e Miguelópolis, que não aderiram, ou seja, que continuam com seus contratos, só que no modelo antigo, vou colocar assim, de uma forma não regionalizada. E o que nos preocupa não é o impacto disso no contrato regionalizado, porque são municípios menores deficitários. O que nos preocupa são os municípios, olhando enquanto Estado. Olhando enquanto, quando acabar o contrato desses municípios, como é que vai ser a licitação nesses municípios? Que era o que a gente sempre falava muito, que é a lógica da regionalização. A grande maioria é deficitária. Primeiro, fazer uma licitação de saneamento, isso eu estou falando só água e esgoto. A Verônica comentou muito bem, saneamento básico, água e esgoto, drenagem e resíduos, e eu acho que cada vez mais a gente tem que começar a falar de drenagem junto com água e esgoto, pelo menos. Mas olhando só água e esgoto, mesmo assim, é difícil fazer uma concessão, uma licitação. A gente sabe que não é simples. Esses municípios menores têm estrutura para fazer isso? Uma reflexão. Tem preparação para, além de estruturar, executar e gerir depois? Como é que fica a tarifa? Porque, no caso da Sabesp, a gente tem poucos municípios superavitários que têm esse subsídio, que fornecem esse subsídio para os demais. Que era um grande ponto, para mim, um dos principais que a gente falava, olha, por que é importante você equalizar os prazos, e aí o artigo 14 permite isso, do novo marco, até 2060, exatamente olhando, na perspectiva do Estado, os municípios menores, que, se ficarem de fora, vão provavelmente perder esse subsídio. E aí, o que acontece com a tarifa? O que acontece com o investimento que eu preciso fazer? Será que vai aparecer alguém no leilão? E aí, será que meu serviço vai ficar precarizado? Então, a gente tem essa preocupação, não em relação... Agora, se eu bem entendi, a Estela e o Calab fizeram gestos aqui, quer dizer, havia 3 que eram Sabesp e que não aderiram, mas você tem um conjunto grande de municípios que já estavam fora digamos, da órbita da Sabesp. Isso. Então, e aí?
Estado, isso foi o que eu comentei, né? Quando a gente chegou, a gente olhou 645 municípios. Para aqueles prestados pela Sabesp, a gente fez o processo de desestatização para melhoria do contrato, para poder fazer todo esse aprimoramento do processo como um todo, olhando as premissas do marco de saneamento. Para os outros, a gente lançou o Universaliza, que eu comentei, que é agrupamento dos municípios que não estão na URAI 1, então eu tenho a URAI 2, 3 e 4. Quando veio o novo marco, em 2020, ele trouxe a possibilidade de regionalização, que é um pilar muito importante por tudo isso que a gente já comentou, de se estruturar em região metropolitana, aglomeração urbana, microrregião, e aí você tem toda uma discussão também em relação à lei complementar, que vira obrigatoriedade, está todo mundo ali junto obrigatoriamente, não tem essa questão de adesão voluntária que eu comentei aqui. Qual que é o ponto em relação a isso? Se a gente olhar no Brasil, a questão de governança, em tese, não é tão efetiva, mesmo tendo esse enforcement. Então, a gente tem que discutir essa questão de voluntariedade ou não, porque a obrigatoriedade parece que não está levando a uma efetividade no Brasil. O Estatuto da Metrópole, que é de onde bebe a fonte para poder fazer a governança, não é efetivo no Brasil. Isso é fato. Na URAI 1, a gente puxou muito, até por uma obrigação legal, do Estatuto da Metrópole para fazer o Conselho Deliberativo. E agora a gente já fizemos uma reunião, agora a gente está montando os comitês técnicos. Amanhã, por exemplo, tem reunião do Comitê da Baixada Santista. Então, assim, a gente está organizando... Agora, qual é o panorama nesses outros municípios? Quer dizer, são outros prestadores privados, são prestadores municipais, intermunicipais... digamos, não tem problemas aí, problemas regulatórios, problemas, digamos, de economia de escala, de economia, enfim, de integração dos serviços e tal. Digamos, você falou, tem o programa Universaliza, tá certo? Mas não é limitado, tendo em vista, digamos, o ideal não seria que, digamos, houvesse uma espécie de consolidação, seja com outro grande provedor, ou que a Sabesp pudesse passar a operar também. Qual é a estratégia, além do Universalize? Isso. O Universalize é para isso. Então, o objetivo dele é esse, exatamente o que você falou. Então, qual é o objetivo do Universaliza? É o Estado conseguir agregar municípios, fazer o que a Sabesp já tem, por exemplo, mas fazer no resto do Estado, para dar viabilidade econômico-financeira do projeto, para ter escala, para a gente conseguir ter mais investimentos com uma tarifa módica. E isso fazendo uma preparação desde a modelagem, olhando arcabouço jurídico, olhando governança, prospectando investidores, para fazer concessões, para fazer parcerias público-privadas. Então, é exatamente isso. Tá? Então, desde o ano passado, a gente vem conversando com os municípios, vem olhando aonde que é prestação direta. Então, e aí, dentro da prestação direta, é o que? É uma secretaria, uma autarquia, uma empresa? Tem municípios que já estão um pouco mais desenvolvidos. Se a gente olhar no PCJ, a gente tem... Campinas tem a sua empresa pública. Jundiaí tem uma PPP. Piracicaba, a água é do município, o esgoto é concessionado. Tem outros lugares que é tudo do município. Então, a gente tem todo esse diagnóstico, a gente tem modelado, olhado todas as particularidades. É um desafio, sim, porque passa por toda essa discussão. São municípios grandes, quer dizer, Campinas, Jundiaí, enfim, tem... Tem todos os... Tem de Arthur Nogueira, que eu estou tendo muito problema de escassez hídrica, por exemplo, porque é isso, eu não tenho escala. Então, eu tenho 27 poços em Arthur Nogueira secos, hoje, que a gente está fazendo desassoreamento no reservatório Cotris, que é o principal lá. Já estou chegando a 13 mil metros cúbicos retirados para poder melhorar a captação e melhorar o abastecimento. Então, a curto prazo, resolve, mas eu falei já com o prefeito, com todos os gestores, a gente precisa olhar nessa lógica de escala do saneamento. Então, o Universaliza é para isso. Tá? E a outra coisa que a gente está desenvolvendo também, só aproveitando aqui que você falou de uma forma geral, pensando em segurança hídrica, é um estudo com o BID que a gente está fazendo, uma parceria público-privada, e aí talvez, Diogo, nesse caso de produção de água, compense falar em concessão administrativa, mesmo cobrando algo a título de comportamento, porque eu acho que a cobrança também pelo uso da água tem uma lógica comportamental muito forte, para mim é a principal, de racionalidade no uso.
na região do PCJ para a gente fazer o sistema adutor do PCJ, além de construir, operar. Então, é uma outra coisa que a gente está fazendo também, pensando na segunda maior escassez hídrica do estado de São Paulo, que é o PCJ. E aí você tinha perguntado da questão da voluntariedade, que passa por essa discussão toda aqui que a gente está tendo, né? No caso da Sabesp, a gente fez agosto, setembro, várias reuniões com todos os municípios, com todos esses 375, junto com o governador, com uma importância, com uma relevância, para mostrar o porquê que a gente estava fazendo isso. Aí a gente combinou com eles que ia mandar, no final de setembro, um ofício para poder explicar, para poder falar, para cumprir o parágrafo 2º do artigo 14, mandamos 375 ofícios, eu abri 375 processos com parecer, com nota técnica, com tudo bem organizado, com um cronograma de reuniões individuais em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, com todos eles, e alguns várias vezes. Para quê? Para a gente abrir a consulta pública no dia 15 de fevereiro, já com os anexos dos 375 bem alinhados, e daí a gente ouvia a sociedade. A gente recebeu 976 contribuições, 137 manifestações orais, e muitas delas a gente incorporou, porque foi um processo muito bem dialogado. E daí a voluntariedade fez sentido, foi efetiva, a gente conseguiu fechar nos 371. Foi um processo simples, de pouco trabalho? Não, não tenho dúvida em relação a isso, mas foi muito bom para a gente conseguir avançar e mostrar que é possível, porque foi possível. E aí, o que desde o início a gente tinha como norte? A universalização, a prestação de um melhor serviço, essa sustentabilidade contratual e regulatória, melhorias regulatórias, a questão de tarifa também, da gente olhar a lógica da tarifa vis-à-vis aqui os investimentos. E o que junto disso a gente observou? Primeiro, a Sabesp já era aberta no novo mercado, desde 2002. A gente olhou vários modelos de como ser mais eficiente para alcançar esses resultados. Um grande erro que existe no mundo é você partir de premissas erradas para fazer concessões e desestatizações. E um primeiro eu só vou olhar a questão fiscal, que é muito importante, tá? Mas não deve ser foco de nenhuma concessão, nenhuma desestatização. O foco tem que ser a prestação do serviço. O que a gente observou no Brasil? Que o modelo de full corporation tem alguns desafios. Questão cultural, acho que a gente tem que avançar em relação a isso também. Por que eu estou falando isso, né? Porque a Sabesp, ela tem uma lógica diferenciada de uma SEDAI e de uma Corsã, ela já é aberta. Eu não posso desconsiderar isso para poder escolher um modelo, que foi o follow-on que a gente escolheu. Então, eu não estou falando de leilão aqui. Isso é uma coisa que eu ressalto muito, estou passando para a segunda pergunta. Sim, eu percebi. Para conseguir explicar, e para explicar eu preciso dar o contexto, porque eu acho que é importante. Dentro do modelo de follow-on, a gente estudou tudo o que aconteceu, o processo da Eletrobras também, tudo aprendizados, né? A gente sempre aprende processo a processo. E aí, uma coisa que a gente viu bom, faz sentido a gente fazer um book building aqui, não é um leilão, e faz sentido também eu entender como funciona essa lógica de acionista de referência para eu ter mais estabilidade, mais governança e atingir os meus objetivos, que numa full corporation parece que não está andando tanto no Brasil. E aí a gente começou a estudar a lógica do acionista de referência, vendo CVM, as resoluções, lei de sociedade anônima, e como que eu conseguiria fazer isso dentro de um processo de book building. E aí a gente pensou na época, conversando com vários atores, a gente fez várias rodadas, tinha esse diálogo muito forte também com o mercado, ouvindo vários investidores potenciais, de ter, o normal é você ter um book building. Só que, o que a gente pode pensar aqui para a gente conseguir, talvez, melhorar esse processo? Fazer uma possibilidade de ter 0, 1, 2, 3, será? Até 3 book buildings? Mas operacionalmente isso, e aí os bancos falavam muito isso para a gente, operacionalmente é uma coisa que parece não fazer tanto sentido, vai trazer insegurança jurídica, que é uma coisa que a gente sempre perseguiu nesse processo, segurança jurídica. 2, preços. É uma coisa que a própria resolução CVM foi alterada em 2021 para dizer, olha, é um preço só nesse tipo de operação.
Então, para trazer segurança jurídica, a gente seguiu, isso tem pareceres, está tudo muito bem embasado. Outra coisa, regras claras antes de fazer qualquer coisa, antes de fazer uma operação, que é uma coisa que, no processo da Eletrobras, que a gente estudou também, acabou ficando ali num processo, muitas vezes, de ancoragem informal, e você está mexendo com a administração pública. Chega no momento ali de venda, a gente tem que seguir as regras. E a partir do momento que a gente publica um acordo de investimentos, lock-up e outras avanças que a gente chamou antes, para falar assim, olha, quem for participar já sabe exatamente as regras que vai encontrar. É isso que a gente quer para poder melhorar a governança da empresa, para melhorar a gestão e atingir a universalização em 2029 e melhorar a prestação dos serviços. A partir do momento que a gente faz isso, a gente parte de quando a gente começou o processo até quando a gente chegou numa valorização de mais de 60% das ações. Isso é importante falar, porque o ganho ali que se tem, olhando nessa perspectiva econômica também, é algo agregado ao longo do processo, que se a gente não tivesse feito tudo isso, a gente não alcançaria. Eu não tenho dúvida disso. E aí, quando a gente chega em vamos fazer esse processo de book build, não é leilão, e vamos tentar aqui também ter mecanismos para seleção adversa, para não ter, que é um problema que a gente tem também. Então, eu preciso também criar algo, porque eu não quero simplesmente que chegue alguém e coloque um preço de R$400, mas não execute depois. Não é isso que eu quero. De novo, olhando lá no início, qual é o meu objetivo? Universalização, melhoria da prestação do serviço, sustentabilidade contratual, regulatória. Eu não quero colocar alguém ali que não chegue isso comigo. E aí a gente colocou no book build 0, 1, 2. 0. E aí 0 que eu estou falando de acionista de referência aqui, tá? De ter um processo de book building sem nenhum investidor de referência, um processo de book build com um investidor de referência, e um segundo que seria uma novidade, que era, porque a tranche de acionista de referência, a gente já viu em outros casos, a gente tirou da própria resolução da CVM. 2 processos de book building seria algo, de fato, inovador, mas a gente deixou essa possibilidade lá sim, porque ela poderia existir. Agora, e aí, por que eu estou falando isso tudo? Primeiro, para desmistificar essa questão de não teve competição, de não teve leilão, não é leilão, é um processo de book build que a gente fez todos esses mecanismos para atingir o objetivo do Estado, que foram esses que eu falei. E aí, quando a gente tem o 1, né, ali, entre o 0, 1 e 2, a gente teve um acionista de referência, que aí você me perguntou também da Equatorial, né? O que acontece no caso da Sabesp, que eu acho que é importante a gente falar também. A Sabesp é uma empresa com um corpo técnico muito bom. Muito bom, muito bom. E assim, eu tive muita oportunidade de, tanto aqui quanto nas regionais, eu rodei o estado inteiro, fazendo audiência, ouvindo. As pessoas sabem onde passa tubulação, tudo. Então, a parte de expertise em saneamento, operação, engenharia, a Sabesp já é muito boa. O que eu preciso melhorar? E acho, sinceramente, que a Equatorial agrega muito nesse sentido. Gestão, governança, acesso ao mercado de capital, que é uma coisa que eu preciso, sim. E aí, por isso também, de todo esse mecanismo dar essa estabilidade, essa governança, por isso do lock-up que a gente colocou até 2029, para a gente conseguir fazer 10, 11 bi por ano. É muita coisa, é muito investimento que a gente precisa fazer. E eu preciso estar organizado com uma boa governança, com uma boa gestão para isso. Então, toda essa configuração que a gente fez foi exatamente para atingir todas as frentes, olhando também a valorização, que, inclusive, depois que a gente fez, se você comparar com operações outras que foram full corporation, o que aconteceu com a ação? Caiu um pouquinho. O que aconteceu com a da Sabesp? Subiu ao ponto de que hoje, se a gente olhar, não olhei hoje ainda, mas estava R$ 95, R$ 96, de forma com que a gente chegou na maior operação de saneamento com valor de 14,7 bi, com 18% que o Estado permanece, que hoje já valem 11 bi praticamente. Então, é importante a gente dar esse panorama aqui mais geral e puxar as raízes para a gente conseguir compreender tudo o que foi feito e, de novo, os objetivos do Estado. Porque a gente está falando de um serviço essencial
de um serviço que eu preciso prestar o melhor para o usuário, que eu preciso dar uma melhor governança para a empresa. Então, foi isso que a gente fez. Tá? Deixa eu aproveitar essa janelinha que foi fazer a seguinte pergunta. Digamos, esse ganho fiscal e patrimonial que o Estado teve, né, patrimonial no sentido que reteve 18% e tal, como é que fica a questão, digamos, do subsídio às pessoas de baixa renda, para que, digamos, compatibilizar isso com a necessidade de remuneração do capital privado investido? Porque um dos argumentos frequentes em relação à privatização é que você acaba com um subsídio interno que você possa ter dentro do setor público, e isso em desfavor das famílias com menor capacidade de pagamento da tarifa correspondente aos serviços. Essa pergunta é ótima, e a gente estudou muito essa questão da tarifa, porque ela é sempre um ponto muito sensível em todos os serviços concedidos, sobretudo naqueles que você tem você sente mais, que é o caso de rodovia, por exemplo, em pedágio, saneamento, não tem nem o que dizer, né? E aí o que acontece? Uma coisa que a gente sempre falou muito, e aí não é a questão de ser privado, público, 50% estatal, 18%. Toda vez que você faz mais investimento, a tarifa acompanha. O Washington tinha um problema em relação à infraestrutura de saneamento. O que aconteceu lá? Teve que fazer muito investimento para hoje ser uma boa operadora pública. De 2004 a 2013, a tarifa aumentou de 4% a 12% por ano, saiu de $34, passou para 69. Por quê? Porque teve que fazer muito investimento. A Sabesp, se a gente não fizesse nada, olhando o plano que foi apresentado para cumprir até em 2022, a universalização em 2033, aumentaria até 2033 18%. A gente colocou isso no contrato. Por quê? Porque qual foi a nossa preocupação? Bom, primeiro, eu preciso colocar, e nesse plano não estava, pessoas que estão fora, que são as áreas rurais, que são as áreas informais consolidadas ou passíveis de regularização. Quando eu coloco, cada vez mais eu vou aumentando o investimento, a tarifa vai aumentando. Quando eu puxo também para 2029, em virtude das externalidades que a gente falou aqui, eu também aumento o investimento, puxo tarifa. E aí eu preciso criar um mecanismo para mitigar isso. É um discurso político? Não é. Não é. É um discurso que, principalmente o saneamento, que tem muitas obras subterrâneas, que tem muitas obras que muitas vezes o ser humano, no seu imediatismo, olha e fala assim, putz, está atrapalhando o meu trânsito. Mas a externalidade que isso vai gerar para ele mesmo é imensa. E aí, a cabeça, na hora, muitas vezes, pode ser, putz, está atrapalhando meu trânsito e a tarifa ainda está subindo. Então, existe uma pressão em relação à questão tarifária, em questão de investimento, no mundo inteiro. Isso tem vários estudos teóricos em relação a isso. Então, o que a gente fez para conseguir mitigar? E aí a gente precisa ter balizas, por isso que eu falei do número de 18 que está no contrato. A gente colocou no parágrafo único do artigo 2º da Lei 17.853, que foi a que autorizou a desestatização da Sabesp, que a tarifa da Sabesp privada, vou colocar assim, sempre tem que estar abaixo da tarifa estatal, da Sabesp estatal. E aí, é um parâmetro que a gente usou. E aí, no contrato, no apêndice do anexo 5 do contrato, a gente colocou essa trajetória, que a gente já sabia, e criamos um fundo dedicado só para ter essa questão de modicidade tarifária, tá? O FAUSP, que 30% do valor da venda iria e 100% dos dividendos do Estado que permanece também vão ser destinados para o fundo e para a modicidade tarifária. O que é interessante disso? Isso não tem outros projetos que a gente estudou, tá? A gente criou exatamente vendo essa preocupação toda. Você faz uma retroalimentação interessante porque você devolve, você participa o usuário do lucro do Estado que permanece na empresa. Então, 100% do lucro do Estado vai para o fundo, que volta para a tarifa. Então, é um mecanismo interessante. E aí, se sobrar, o fundo ele ficou amplo o suficiente também para a gente usar em saneamento básico, ou seja, a partir do momento que eu mantenho essa modicidade, eu também posso retroalimentar positivamente o saneamento no Estado. Isso é ótimo. Isso é uma coisa que infraestrutura a gente sempre buscou também. No federal, a gente estava tentando fazer isso em outras infraestruturas. E aí a gente coloca a previsibilidade e a segurança jurídica no contrato, tem na lei,
e garante isso por meio de uma governança bem estabelecida com a agência reguladora. E aí entra, só para finalizar, que eu sei que já passei aqui, mas a importância da agência reguladora. A gente, em tese, já passou da época de falar em desregulação, na década de 80, lá dos países anglo-saxões, da onde a gente puxa muito, bebe muito da fonte, para chegar numa discussão que a gente chama de better regulation, né, de melhor regulação, de ter regulação de qualidade, de solicitar o que faz sentido, não um bando de papelada, de melhorar a regulação, não de não tê-la. E para eu ter uma melhor regulação, eu preciso de uma agência forte. Por isso que a gente aprovou na semana passada aqui um projeto de lei complementar para fortalecer a Arcesp. E fortalecer por exemplo, que a Verônica falou aqui, da autonomia financeira. A gente colocou algo, e foi aprendizado também de tudo que a gente viu no federal, para não ser contingenciados os recursos próprios da agência. O Estado não pode contingenciar. Isso é ótimo. A gente transformou o DAE, que era o nosso órgão de recurso hídrico, em agência reguladora de recursos hídricos do Estado. Por quê? Porque precisa. Eu preciso ver recurso superficial, recurso hídrico superficial, rio, eu preciso ver o subterrâneo, fazer o balanço e olhar o Estado como um todo. O Brasil também, a Ana tem ajudado muito a gente nesse sentido de fazer balanço, de olhar a outorga, para, de novo, melhorar o serviço lá na ponta. Então, só para reiterar aqui a importância que é, uma vez que eu faço concessão, uma vez que eu faço privatização, desestatização, lato sensu, de entender as racionalidades e de fortalecer as agências. É isso, já falei demais. Não falou demais, não. Eu adoraria, enfim, a gente poder seguir aqui, mas já chegamos aqui ao final da nossa conversa. Algumas perguntas puderam ser respondidas aqui, direta ou indiretamente. Carla Romão, que está ou estava na plateia, eu acho que as suas perguntas foram, de alguma maneira, contempladas. O Diogo Bernardo Pedroso fez longas perguntas, fez 13, fica mais difícil. Eu acho que essa questão, indiretamente, essa discussão sobre como capturar recursos da privatização, constituir um fundo para poder subsidiar a tarifa, é uma preocupação que aparecia na pergunta aqui do Diogo, de alguma maneira também foi contemplada. Eu peço desculpas se eu não pude aqui trazer todas as perguntas, porque os assuntos eram vários. Eu queria terminar dizendo o seguinte, que participando aqui dessa mesa, me acende uma luz de que da qualidade que o Brasil tem, né? Ela não, lamentavelmente, essa qualidade muitas vezes ela não se generaliza, né? Mas e aqui eu queria destacar a qualidade de duas servidoras públicas da excelência, da Verônica e da Natália, né? A gente se acostuma a falar mal da burocracia estatal e tal, e às vezes com razão, mas assim, faço aqui o testemunho também de quem teve vários anos no governo federal, embora não seja assim como eu fui mais duradouro do que você, provavelmente porque eu era mais bem comportado, né? Mas fui testemunha, digamos, da qualidade de grande parte, de parte importante do serviço público federal, e como isso é fundamental para fazer mudança no Brasil, né? Se a gente olhar todo este arco histórico, que começa ali em 2001, que eu queria fazer uma homenagem ao Gerson Kelman, que é outra figura extraordinária de técnico, né? São 20 anos que atravessam vários governos de naipes diferentes, muitas vezes. Mas o que dá essa continuidade no processo, muitas vezes, são agentes técnicos do Estado brasileiro com uma extraordinária capacitação e que aprendem a navegar nesse mundo da política, no mundo jurídico, no mundo técnico regulatório. Eu acho que vocês duas aqui são, de fato, não faço isso para fazer um elogio fácil, não, mas assim, são exemplos assim extraordinários disso que nós, como país, somos capazes de gerar, né? E o Diogo também, quer dizer, uma pessoa que vem do setor privado, mas também tem visão e vocação pública, empresta a sua contribuição por um momento.
volta para o setor privado, mas não deixa de ter esse olhar sobre questões públicas. Então, eu acho que a gente pode muito mais do que dar cadeiradas uns nos outros, né? Quer dizer, no momento que a gente chegou num ponto tão baixo, né? Eu não queria aqui generalizar, mas assim, de fato, dois candidatos que protagonizaram das cenas mais lamentáveis da política brasileira, e olha que houve várias cenas lamentáveis, né? Mas que assim, clama aos céus que a gente mude de rumo, porque a vida das pessoas está em jogo, né? Eu acho que todo mundo aqui, quando fala de saneamento, está falando da vida das pessoas, da saúde das pessoas, da qualidade de vida das pessoas. Nós não podemos aceitar que a política chegue no nível em que chegou, sendo que há quadros políticos de qualidade. Agora, precisam ser valorizados, e não palhaços, né? Os palhaços precisam estar fora. O palhaço, aliás, é uma categoria profissional que merece todo o respeito, né? E esses que estão aí, não sei como qualificá-los. Então, eu acho que no meio de uma situação que acho que a todos nós nos causa tristeza, ter uma conversa como essa que nós tivemos aqui hoje, e ainda mais sabendo que Natália e Verônica estão aí com a mão no manche, né, ocupando cargos muito importantes, é um alento, né? É um alento. Então, a Fundação também serve para isso, para a gente ter esse espaço aqui para discutir coisas sérias de uma maneira séria e de uma maneira informal. Ninguém aqui precisa ficar empolado, dizendo Vossa Excelência, e cheio de mesuras que muitas vezes são falsas, né? É preciso ter decoro, é preciso ter respeito, mas não precisa. O Brasil do século XIX vai ficar no século XIX, né? Na semana de 22 existiu para isso, para a gente conversar de maneira mais coloquial, muitas vezes, mas de maneira séria, e acho que a gente conseguiu fazer isso hoje. Então, eu queria, enfim, em nome da Fundação Fernando Henrique Cardoso, agradecer imensamente o tempo de vocês três, e desejar que a gente possa, inclusive, voltar, e certamente voltaremos a esse assunto, porque a gente apenas tocou nesse tema de mudança climática e saneamento básico, né? Então, vamos ter que olhar isso, porque isso vai precisar de mais investimento e mais tecnologia, e acho que esse é um tema fundamental, e é um tema fundamental para a Fundação. Então, mais uma vez, muito obrigado, e obrigado a todos que estiveram aqui essa manhã conosco.